Um evangélico calvinista vai tentar responder: será que os católicos podem ser considerados nossos irmãos em Cristo? E você, católico, você considera os evangélicos, os protestantes, como seu irmão em Cristo? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Meu nome é Vinícius, esse é o canal Igreja da Internet. Seja bem-vindo para essa discussão amigável, pelo menos eu gostaria que fosse amigável. A gente vai pensar um pouco. Eu vou reagir ao vídeo do Caio Modesto, onde ele, cristão, calvinista, evangélico, vai responder se os católicos podem ou não ser considerados irmãos em Cristo. Para mim pode, mas vamos ver a opinião do Caio Modesto, o que ele vai dizer. Parece que para ele não, né? Na verdade, a pergunta que está no título do vídeo dele é: por que os católicos não são irmãos na fé? Então vamos ver os argumentos do Caio Modesto aqui, que ele já está dizendo que não é. Vamos tentar, ele dá 4 motivos. Vamos ver os argumentos levantados pelo Caio Modesto. E eu quero muito, gente, que vocês participem nos comentários nesse vídeo. Quero muito que vocês engajem com esse vídeo, compartilhem esse vídeo, porque eu acho que aqui é papo de convivência harmoniosa, é papo de tolerância. A gente precisa aprender a conviver com o diferente. E muita coisa é fruto de ignorância. Então, vamos ver aqui. Se for o caso, né, eu acho que vai ter que rebater algumas coisas aqui. Lembrando que eu também sou de tradição protestante, mas provavelmente eu vou discordar de muita coisa que o Caio Modesto vai dizer aqui. Vamos lá. Será que os católicos são irmãos da fé? Eles devem ser rebatizados novamente? Fique comigo que vamos falar sobre isso agora. Vamos. Ó. No meio evangélico existe uma... Em defesa da fé. Eu gosto disso. Acho interessante como as pessoas, elas, às vezes, se sentem os baluartes da verdade, né? Os defensores de Deus, os defensores da fé. Eu não sei. Não vou falar nada, não. Eu acho esquisito. Dicotomia sobre a nossa fé protestante, porque alguns dizem que são protestantes, entretanto, na prática não é isso. Inclusive, teve até teólogo por aí, ou pastores, que ajudaram na divulgação de um filme da Brasil Paralelo, que é, em si, uma plataforma católica. Esse é que é o problema do Brasil Paralelo? Gente, eu sou professor de história e não quero entrar nesses assuntos aqui, mas para mim o problema do Brasil Paralelo não é por eles terem uma base católica. Para mim são os erros historiográficos. Para mim a questão é essa, mas vamos adiante. Teve até podcast no meio protestante que chamou um padre para falar sobre as doutrinas católicas. Onde já se viu um protestante conversar com um padre? Que coisa absurda, meu Deus do céu! Como que pode uma coisa dessas? Um papo bem amigável, como se nada tivesse acontecido. Um papo bem amigável, claro, porque se o protestante chama um padre para conversar, o padre deveria ficar sendo hostilizado o tempo todo. Que coisa absurda é essa? Onde já se viu um protestante chamar um católico para conversar e não ter briga, não ter facada? Tem que ter hostilidade, tem que ter xingamento, tem que ter ofensa. Onde já se viu conversa civilizada entre pessoas de tradições diferentes? Onde já se viu isso, meu Deus do céu? Parece que não pode, né? A coisa mais absurda do mundo, até protestantes chamando padres para conversar nos seus podcasts. Gente, tenha dó. Não pode agora chamar ninguém para conversar. Você não pode conversar, trocar ideia com as pessoas. Não pode. Porque ele é católico, não dá pra conversar com ele. Tenha certa paciência, gente. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que ele tá com uma fogueira aqui. Um papo bem amigável, como se nada tivesse acontecido na época da Inquisição Mas aí também você vai pegar lá da época da Inquisição... ou nos dias atuais. Esse ecumenismo... Que tem católico tacando fogo? Em crente? Nos dias atuais? Se nada tivesse acontecido na época da Inquisição ou nos dias atuais. Esse ecumenismo... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Eu conheço o Caio Modesto, os vídeos dele, né? Não conheço ele pessoalmente, portanto, isso aqui não se trata definitivamente de um ataque pessoal ao Caio Modesto, de forma alguma. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, né? Nos relacionamentos, na vida particular, pessoal dele, mas eu tô falando das ideias dele aqui. O Caio, eu sei que ele é um cristão calvinista, reformado, né, de doutrina presbiteriana. Se eu não me engano, ele é presbiteriano. Acho que
estudando, fazendo seminário para se tornar pastor presbiteriano, ou já é pastor, não sei, mas ele estuda o calvinismo profundamente, né? Uma coisa que não dá para negar, porque eu que vos falo aqui, eu fui de uma igreja presbiteriana por muito tempo, eu quase me tornei pastor presbiteriano, eu fui calvinista, então eu sei do que o Caio está dizendo, o que está por trás do que o Caio está dizendo aqui. E uma coisa que a gente não pode negar é que, se por um lado ele colocou aqui a foto da fogueira, lembrando o Tribunal do Santo Ofício, né, a Santa Inquisição Católica, se por um lado nós tivemos essa polícia da fé, essa censura da fé do lado católico, por outro lado, houve a censura da fé, o rigor no trato das questões cotidianas das pessoas, inclusive com punições que levavam à morte. Houve isso no lado calvinista também. Houve uma inquisição em Genebra, a cidade de João Calvino, liderada por João Calvino, imposta por João Calvino. Houve uma inquisição calvinista protestante, onde pessoas eram censuradas, eram presas, eram exiladas e eram mortas por se desviarem das doutrinas calvinistas. Nessa época, a gente está falando de um momento onde igreja e Estado eram muito unidas. Essas duas coisas, essas duas esferas, elas eram misturadas. Inclusive, fazia parte da sua cidadania. Você ser batizado tinha a ver não apenas com a questão religiosa, mas com a questão legal da sua cidadania. Então, houve um momento, e eu quero trazer aqui um artigo de um historiador que eu conheço pessoalmente, o historiador Max Botelho, e ele fez uma publicação na revista da universidade e ele falou sobre a Inquisição protestante. E eu queria ler alguns trechos aqui de um trabalho. Isso aqui a gente está falando de um trabalho acadêmico, tá, gente? Deixa eu só ler aqui a primeira parte. A Inquisição protestante. A prática inquisitorial não foi uma exclusividade da Igreja Católica. Os protestantes, que a princípio clamavam pela liberdade religiosa, foram tão cruéis e intolerantes quanto os católicos, reproduzindo as mesmas sevícias de que foram vítimas. O estalar do chicote e as labaredas da pira eclesiástica. João Calvino, reformador francês, refugiado na Suíça, inspirador do presbiterianismo, defendeu com mãos de ferro as suas ideias. Sua doutrina tornou-se lei, e aquele que ousasse levantar a mais leve objeção sobre ela, sem demora conhecia o cárcere, o exílio ou a fogueira. Miguel Servet, ou Serveto, né? O caso Serveto é muito conhecido entre os calvinistas, porque é um dos calcanhares de Aquiles do João Calvino, né? Sobre o qual falaremos mais tarde, foi um dos que conheceram a fúria calvinista. E ele cita aqui o Stefan Zweig, que mostra como o calvinismo implementou um tipo de censura e de inquisição protestante em Genebra. E eu quero ler um trechinho aqui do Código de Conduta Calvinista. Esse trecho aqui, ó, é interessante, tá? Me desculpa a leitura aqui, mas eu acho que é interessante para o que a gente está dizendo. Quis o puritano fanático Calvino que seus discípulos tivessem o mesmo comportamento que nele era espontâneo e natural. Impôs para isso um draconiano código de conduta que suprimia toda e qualquer forma de lazer. O fiel devia pautar a sua vida tendo como foco unicamente o trabalho e a religião. Dessa forma, foram proibidos os teatros, as diversões, as festas populares, qualquer espécie de jogo, a música, a dança e até mesmo o patinar no gelo. Eram igualmente proibidas as festas em família, nas quais se reuniam mais de 20 membros. Então, se a sua família for grande, não pode. As festas de Páscoa e do Natal e dias santos. O Deus de Calvino não devia ser festejado ou amado, apenas temido. Só era permitido ao fiel trabalhar, além de ser obrigado a comparecer à igreja 2 vezes aos domingos e 3 vezes durante a semana. Quem não cumpria essa determinação era severamente punido. Então a gente está falando de uma citação do Zweig aqui. Após elaborar
um catecismo com os preceitos e dogmas da nova religião, Calvino ordena que os fiéis fossem conduzidos em turmas de 10 para a igreja, prestarem juramento solene a cada parágrafo do novo cânone. Qualquer desobediência era punida com excomunhão e exílio. O seu novo código punia a fornicação. Olha aí, se você estivesse morando em Genebra na época do Calvino, punia a fornicação com o exílio ou com o afogamento, o adultério, a blasfêmia e a idolatria com a morte. Então, antes da gente abrir o peito para falar de Inquisição católica, a gente deveria prestar atenção e olhar para dentro do próprio quintal, sabe aquela situação que você tem que perceber que o seu telhado é de vidro? É o caso aqui. O moderno, muitas vezes, é uma armadilha que visa levar os protestantes de volta ao seio da Igreja Mãe, sob a autoridade do Papa. E para nós que somos protestantes, aceitar essa política... Eu vou deixar o link do artigo que eu acabei de ler, vou deixar o link na descrição, caso alguém tenha interesse, tá? No trabalho do Max Botelho. Significa que nós estamos praticamente renunciando a séculos de luta contra crenças pagãs e dogmas sem base nas escrituras. Inclusive, muitos foram martirizados. Então, agora eu vou explicar por que os católicos não são irmãos na fé e eu vou trazer alguns pontos. Vamos começar com a autoridade eclesiástica. No catolicismo, a autoridade não reside apenas nas escrituras como nós entendemos, Exato. mas é basicamente um tripé formado pela Bíblia, pelo magistério e pela tradição. Sendo que a tradição recebeu autoridade igual da Bíblia somente em 1546, no Concílio de Trento. Mentira. Gente, isso aqui, às vezes eu falo mentira, né? Dá a impressão que ele mentiu de propósito, mas talvez foi só um descuido aqui. O Concílio de Trento, que foi conhecido também, né, como a Contra-Reforma Católica, a resposta católica à Reforma Protestante, o Concílio de Trento, ele serviu para reafirmar dogmas católicos ou preceitos católicos frente ao protestantismo. Então, algumas coisas que os protestantes estavam trazendo como novidade, o Concílio de Trento veio para fincar o pé e reafirmar aquilo que era a prática católica. Então, não é que o Concílio de Trento ele criou só aqui em 1546 essa prática. Não foi uma novidade do Concílio de Trento essa valorização da tradição. A tradição é valorizada desde os tempos bíblicos. A observação da tradição como ou impede igualdade com o que está escrito, ela é dos tempos bíblicos e depois pode ser observada durante a patrística, os pais da igreja, valorizando muito a tradição. Mas para você, assim como eu, nós aprendemos, numa linha protestante, que o que importa é o que está na Bíblia. Então eu quero trazer para vocês alguns versículos que mostram o valor da tradição. Porque o que gente. O que eu acho que a gente não pode ficar fazendo é ficar fingindo que as coisas não são como são. Então, ok, você é protestante, eu também sou de origem protestante, tenho essa lógica mais protestante, mas o que é. Não adianta a gente tentar fugir. Não adianta a gente tentar esconder. Sabe? Não adianta. Então vamos ver como a própria Bíblia diz que as tradições são importantes. Eu quero ler o texto aqui de talvez o mais evidente dos textos. Deixa eu colocar aqui, que aí eu não faço bagunça aqui com o microfone. É a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 15. 2 Tessalonicenses 2,15, que diz assim: Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições
que foram ensinadas a vocês. Então presta atenção. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. É uma recomendação do texto escrito. Não, o que vale é o que está na Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo para a gente se apegar às tradições. E veja o que o texto continua dizendo, é no mesmo versículo. Diz assim: quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo está dizendo, apeguem-se às tradições, sejam essas tradições orais, de viva voz, essas tradições que são passadas oralmente, ou as tradições que estão escritas por carta que nós escrevemos. Então, Paulo está aqui colocando em pé de igualdade a tradição oral e a tradição escrita, que depois se tornou Bíblia, ou se tornou palavra de Deus, ou passou a ser considerado palavra de Deus. Isso aqui é um texto muito evidente sobre a importância das tradições. O capítulo 3, ainda, logo aqui adiante, depois de 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Viver ociosamente aqui é viver de forma desregrada ou até mesmo de forma vagabunda. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que estão entre vocês e não querem se mover, não querem trabalhar, querem viver uma vida de ociosidade, querem viver como vagabundos, sugando a igreja. Esse tipo de pessoa, vocês não se preocupem com elas, porque elas já escolheram esse tipo de vida. Eles querem viver como vagabundos. Então, Paulo está dizendo, afastem-se desse tipo de pessoa que querem viver de forma desregrada, que querem viver de forma vagabunda. Afastem-se desse tipo de pessoa. Como a tradição de vocês ordena, a tradição que vocês receberam de nós, conforme a tradição que vocês receberam de nós. Então, havia uma tradição oral que não havia sido escrita, mas que já trazia essas recomendações de como lidar com os vagabundos, por exemplo, né? Um outro texto aqui interessante é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 1 Coríntios 11, 2. Eu os elogio, Paulo mais uma vez, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre tradições que ele havia transmitido a eles. Mas perceba que essas tradições, elas já são anteriores à primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a gente sabe que, na verdade, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é a segunda. Paulo escreveu uma carta que se perdeu e depois ele escreveu uma segunda carta que se tornou o que nós consideramos hoje a primeira carta aos Coríntios. Mas, enfim, Paulo está falando de uma tradição que foi passada para esses irmãos que é anterior ao que ele está escrevendo. Logo, Paulo está falando de uma tradição oral. Ah, não, mas ele pode estar falando da primeira carta que se perdeu, mas ela se perdeu. Então, o que fica é a tradição oral, já que o escrito se perdeu. Então, a gente está vendo aqui a importância que o próprio texto bíblico e o apóstolo Paulo dava às tradições. E 2 Timóteo 2,2 também, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Veja aqui como se dava a transmissão das tradições. As palavras que você ouviu de mim, passe-as para homens fiéis que serão capazes de reproduzi-las e transmiti-las a outros. Então, assim, as tradições eram passadas. A importância das tradições. A Bíblia
dá importância às tradições, e é por isso que a patrística, os primeiros cristãos, valorizavam as tradições, até porque, isso precisa ficar muito claro aqui mais uma vez, não havia Bíblia como nós conhecemos hoje. Haviam textos isolados, cartas isoladas, ou coleções de textos, coleções de escritos. Algumas igrejas tinham uma coleção, outra igreja tinha outra. Uma igreja considerava um texto como sendo de origem sagrada, outra igreja considerava, às vezes, um outro texto como sendo de origem sagrada. Então, haviam coleções diferentes e havia a tradição. As duas coisas caminham juntas desde o princípio, desde quando o texto bíblico estava sendo escrito. A gente viu aqui as recomendações de Paulo, diversas recomendações de Paulo sobre guardar e se apegar às tradições. Então, isso é muito importante, e dizer que essa questão das tradições, da importância da tradição ter sido implementada só lá no século XVI, em 1546, não é verdade, né? Sobre esse tripé da Igreja Católica, nós temos alguém que está acima de todos os clérigos, que é exatamente o Papa. E aqui está o grande problema. O Papa, ele é conhecido como o vigário de Cristo, o representante de Cristo na Terra, que exerce um poder que as Escrituras nunca autorizou. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é clara ao dizer que não há outro cabeça da Igreja senão o Senhor. Olha aqui para vocês verem o que está acontecendo. O Caio, ele está dizendo, olha, o fundamento dos cristãos autênticos, os cristãos protestantes autênticos, né, que para ele é óbvio que só existe um grupo de cristão válido e verdadeiro, que são os protestantes. Ele está dizendo, os protestantes se pautam apenas pela Bíblia e não pela tradição. Só que ele cita como autoridade uma tradição protestante, um documento fruto da tradição protestante, que é a Confissão de Fé de Westminster, uma confissão de fé reformada, que é a base da doutrina presbiteriana. Os presbiterianos subscrevem a Confissão de Fé de Westminster, feita na Basílica de Westminster, na Inglaterra. Então, ele está criticando o magistério e criticando as tradições, dizendo, olha, os católicos seguem magistério e tradição. E para validar o que ele está dizendo, ele cita um documento fruto da tradição protestante. Percebe como ele incorre no erro que ele está condenando? Ele está criticando quem se pauta pela tradição, mas ele cita um documento que é fruto da tradição da própria fé dele. Jesus Cristo. O sistema papal, ao usurpar a exclusividade de Cristo, assume uma postura que a Reforma identifica como o próprio espírito do anticristo. Inclusive, em nossa Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita... Mais uma vez ele citando a Confissão de Fé de Westminster. Mas o crente não deve se pautar apenas pela Bíblia? Então por que você está citando um documento que não é a Bíblia? Ah, porque a Confissão de Fé de Westminster é o documento que melhor interpreta a Bíblia. Então, meu caro, eu vou te dizer que você também tem um Papa. A diferença é que o seu Papa não se chama Leão XIV, o seu Papa se chama Confissão de Fé de Westminster. Entre 1642 e 1646, por puritanos presbiterianos, nessa confissão afirma que o Papa é um tipo de anticristo. Isso faz sentido porque o Papa está usurpando a autoridade do próprio Cristo aqui na Terra. Toda a hierarquia católica sobre dogmas passa pelo crivo do Papa, baseado simplesmente na suposta sucessão de Pedro. Entretanto, a Bíblia ensina que Cristo e não Pedro é a pedra principal da esquina. E Pedro, inclusive, é chamado de Petros, ou seja, uma pedra pequena, móvel, algo do tipo. Enquanto a rocha sobre a qual a igreja está edificada é Petra, uma rocha grande e também muito firme, que tem praticamente uma referência à confissão de que Jesus é o Cristo. Então essa pedra que sustenta a igreja não é Pedro, é Jesus. Além disso... Mas eu acho que os católicos também não dizem que a pedra que sustenta a igreja é Pedro.
Ali é só para mostrar, talvez, o protagonismo de Pedro, ou a partir de Pedro a igreja seria fundada, mas não que Pedro é o sustentáculo da igreja. O sustentáculo da igreja é Jesus. E se você perguntar a qualquer autoridade católica, quem sustenta a igreja, qual é a pedra que sustenta a igreja, qual é a rocha que sustenta e mantém a igreja de pé, acho que ninguém vai falar que é Pedro, todo mundo vai falar que é Jesus, né? Disso, atribuir a infalibilidade ao Papa e também a sua autoridade de ex-cátedra é elevar um homem à posição de divino, ou seja, praticamente uma divindade, o que é um vilipêndio à soberania de Deus. Gente, então, o que os evangélicos têm dificuldade, eu estou falando aqui do lado de dentro dos evangélicos, o que nós temos dificuldade de perceber é que a gente critica o Papa, porque que negócio é esse do Papa ser infalível e das interpretações, dos seus posicionamentos ex-cátedra, daquilo que ele fala, essa infalibilidade do Papa, que negócio é esse? A gente fica confuso com isso e parece ser uma coisa assim inaceitável. Só que a verdade é que cada denominação evangélica tem o seu Papa. A verdade é que cada igreja tem o seu Papa, tem o seu pastor que vai dizer e vai interpretar as coisas de acordo com aquilo que ele acha mais interessante. Que isso, a Netflix ligando do nada. Que vai falar as coisas de acordo com o que ele acha que é o válido, que é o correto, e as pessoas vão obedecer. O que a gente faz, na verdade, é trocar um Papa por vários. Essa que é a impressão que dá, né? Então, o que o Papa falar é isso. Se ele falar, por exemplo, que a parede é preta, mas ela é branca, então é preta. Mas tem pastor que é assim também. O que ele fala é isso. Ao dizer que o Papa não sucede a Pedro. Gente, a minha questão aqui não é em defesa do papado. Eu não estou aqui para fazer uma apologética do catolicismo. Eu estou aqui para mostrar que é hipocrisia da nossa parte ficar falando mal da Igreja Católica, ficar criticando coisas na Igreja Católica que estão no nosso quintal, que fazem parte da gente também. Então, eu fico com a sensação de que nós só substituímos algumas coisas. A Igreja Católica, né, mantém a sua tradição há séculos. E aí a gente olhou para essa tradição e pensou, não, essas coisas aqui a gente não concorda, isso aqui está errado, isso aqui precisa de mudança. E a gente foi e substituiu aquilo por outras coisas. Aí a gente acha que essas coisas que a gente colocou, essas inovações que nós colocamos, são superiores, são melhores do que as outras. E, na verdade, são tradições ou são papas, é gente interpretando a Bíblia, se colocando como autoridade de interpretação do mesmo jeito. Para mim, eu já disse, sou de origem protestante, quer dizer, eu nasci em berço católico, depois com 7 aninhos de idade, nós fomos para uma igreja protestante e eu passei a vida toda dentro do protestantismo, até pastor eu já fui. O que eu observo, que eu acho que não dá para manter mais, é o sola scriptura. Eu tenho muita dificuldade em manter, em defender o sola scriptura, porque na verdade essa coisa de só a Bíblia, vale só o que a Bíblia diz. Na verdade a Bíblia não diz nada, é você que diz o que a Bíblia diz. É sempre a interpretação de alguém a respeito do que a Bíblia diz. Não é a Bíblia que está dizendo, é o que você pensa que ela está dizendo. Então, de qualquer forma, quando você cita versículos, não, mas eu sigo só pelos preceitos bíblicos, e aí você vai citando versículos, é o que você pensa que esses textos dizem. Não é o que de fato esses textos dizem, mas é a sua interpretação do que os textos dizem. Então, na verdade, o sola scriptura é o sola opinião, é o que você pensa a respeito do texto. É claro que eu estou sendo aqui também um pouco genérico, né? Existem textos onde há, sim, muitas pessoas, né, que concordam com a interpretação daquele texto. Pode-se dizer que há um consenso interpretativo a respeito de determinados textos. Mas os mais polêmicos, que é onde existem as divergências, os mais polêmicos, cada cabeça vai ser uma sentença.
cada tradição vai chegar a uma conclusão a respeito do batismo, a respeito da volta de Jesus, a respeito de livre-arbítrio e a respeito de tantas outras coisas, a respeito da ceia do Senhor, a respeito de tantas outras coisas, a respeito de divórcio, de novo casamento, a respeito de tanta coisa, existem interpretações diferentes. Sim, no nosso meio existem interpretações diferentes. E aí a gente vai dizer, não, mas a Bíblia diz... Mas como que a Bíblia diz uma única coisa, sendo que as inúmeras tradições chegam a conclusões diferentes? Então não é o que a Bíblia diz, é o que você pensa que a Bíblia diz. É a conclusão que você chega a respeito do que a Bíblia diz. Não é exatamente o que a Bíblia diz, entende? Esse ponto que eu quero dizer. Exceto no momento em que Cristo disse, para trás de mim, Satanás. Eu acho muito boa essa frase. E aceitar a autoridade papal é também aceitar que um homem possa declarar dogmas que contradizem a palavra de Deus sob o pretexto de revelação divina. Isso acontece em igreja evangélica o tempo todo também. O protestante fiel mesmo, que conhece as escrituras, não entende o Papa como alguém relevante. Essa autoridade papal é o pilar de uma igreja que se desviou paulatinamente das doutrinas bíblicas ao longo dos séculos. Então, não podemos considerar como irmãos aqueles que submetem a revelação bíblica ao julgamento de um líder terreno. E os reformados não fazem isso. Os reformados não fazem concílios para interpretar determinadas questões da Bíblia. O Supremo Concílio Presbiteriano esteve conversando há algum tempo atrás, alguns anos atrás, sobre o papel das mulheres dentro da igreja. E aí foi determinado que as irmãs, que as mulheres não poderiam falar nada, não poderiam pregar mais dentro das instituições presbiterianas. E isso foi um concílio feito por anjos? Ou foram homens deliberando e chegando a essas conclusões? Entende que essas questões que são tratadas dentro da igreja, questões doutrinárias, dentro das igrejas reformadas ou dentro de qualquer outra igreja, elas também são determinações humanas deliberadas por homens? A autoridade final deve ser sempre as Escrituras, porque qualquer sistema que se exalte contra o conhecimento de Deus e, por definição, um obstáculo à verdadeira fé salvífica, é um sistema anticristo. Agora, vamos falar... Aí, mais uma vez, né? A autoridade máxima deve ser sempre as Escrituras. Isso diz o assembleiano, isso diz o presbiteriano, isso diz o batista. E os três vão ter posicionamentos diferentes a respeito de várias questões doutrinárias. E os três estão dizendo que a Bíblia é a autoridade final. Percebe como, na verdade, a autoridade final é a interpretação deles acerca da Bíblia? Falar sobre o dogma mariano. O catolicismo romano entende que Maria deve ser venerada. Eles tentam diferenciar os tipos de culto. Por exemplo, latria é adoração somente a Deus. Hiperdulia, veneração especial a Maria. Dulia, veneração aos santos. E protodulia, honra a São José, pai de Jesus. Na prática, porém, essa distinção desaparece nos atos litúrgicos, onde há confissão, petição e quebrantamento diante de imagens, características exclusivas do culto devido somente a Deus. Entretanto, eles dizem que isso não é idolatria. Então, ao elevar Maria a essa posição, o catolicismo flerta com o politeísmo e quebra diretamente o segundo mandamento. Não, porque os católicos não consideram Maria como divindade, né? Ele mesmo colocou aqui a diferença de latria e idolia, e no caso de Maria, a hiperdulia, que é devida só à pessoa de Maria. E nenhuma dessas categorias eleva Maria à posição de deidade, mas apenas de honra, né? Então, não há idolatria, portanto, não há uma equiparação entre Maria e Deus, Maria e Jesus, na teologia católica. Agora, fato é que o catolicismo popular
pode levar a confusões assim. Aí a gente tem que dar o braço a torcer aqui. Agora convenhamos, vocês queridos católicos que estão me assistindo, convenhamos que é bem possível que essas coisas se confundam se não houver um bom ensinamento. É possível que essas coisas se confundam. O coração humano, e aí já é uma frase inclusive de João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente gosta de elevar coisas à categoria de Deus. E se a gente não se atentar, é possível que não apenas Maria, mas o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso carro, a nossa conta bancária, os nossos sonhos, sejam elevados a categorias de deuses. E a gente priorize e organize a nossa vida em torno dessas coisas, como se essas coisas fossem as coisas mais importantes do mundo, mais importantes do que Deus. E nada é mais importante que Deus. Nada deve ter a honra que é devida apenas a Deus. Quando um irmão, uma irmã católico vem dizer para mim, vem falar comigo que Maria serve para nos levar até Jesus, que os santos eles apontam para Jesus, eu consigo achar isso bonito. Eu consigo entender a ideia e consigo achar isso legal, achar isso bonito. Agora, quando a prática mostra que há um protagonismo muito maior dos santos ou de Maria em relação a Jesus, aí eu fico com medo dessas coisas se misturarem de fato. E não por má intenção, mas as pessoas começarem a colocar os santos ou elevar Maria à categoria de Deus. Mas a gente sabe que esse não é o ensinamento da Igreja Católica. A minha preocupação é só com esse catolicismo popular, que aí acaba talvez se desvirtuando um pouco. Eu fico com essa impressão de já ter visto pessoas, conhecidos, que parece que não entendem muito essa separação, sabe, de latria e dulia, e no caso de Maria, hiperdulia. E para validar essa posição, a Igreja Romana criou dogmas como a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção. Só uma coisa aqui, meu querido Caio e você que está me assistindo aí. Ele está falando que a Igreja Católica criou, né, esses dogmas da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição. Eu estudei isso essa semana, estava estudando essas coisas essa semana. Sabia que Martinho Lutero, o grande rival da Igreja Católica, quando ele rompe com a Igreja Católica, eu quis ir atrás para ver assim, o que Lutero preservou do seu catolicismo? Porque não é possível com um cara que era um monge agostiniano, um cara que era um padre, não é possível que do nada ele ia mudar radicalmente o seu pensamento. Alguma coisa Lutero deve ter preservado. E eu vi que, de fato, Lutero, até a sua morte, defendia a Imaculada Conceição de Maria e a virgindade perpétua de Maria. Então, para os reformadores, para os protestantes, né, que têm os reformadores como os seus heróis, né, como os seus santos, a verdade, gente, a verdade é essa também, tá? Que tem protestante por aí, tem reformado por aí, que quase veneram os reformadores. A verdade é essa. Enfim, mas Lutero, que é o grande reformador protestante, ele acreditava na Imaculada Conceição de Maria e acreditava na virgindade perpétua de Maria. E não só Lutero. Outros luteranos tradicionais, até hoje, acreditam na virgindade perpétua de Maria e na Imaculada Conceição de Maria. Isso não é um ponto pacífico, não é uma coisa que todo mundo concorda, mas tem muitos luteranos de renome, luteranos tradicionais, que concordam, que creem na virgindade perpétua de Maria e na sua Imaculada Conceição. De Maria. Nenhuma dessas afirmações possui amparo nas escrituras sagradas. E a Bíblia afirma categoricamente que todos pecaram, o que inclui, olha só, Maria. Eu vou citar, para vocês terem uma ideia, algumas figuras do catolicismo que falam assim barbaridades doutrinárias. O padre Paulo Ricardo chegou a dizer que Maria